Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol se despedia no horizonte quando voltava da lida diária. O calor do dia ainda grudava na pele, misturado com o suor e a poeira vermelha que teimava em grudar na roupa. A cela rangia no mesmo ritmo de sempre. Um som que há décadas era minha única companhia no fim de cada jornada. 52 anos carrego nas costas. 26 deles sozinho nesta fazenda perdida no interior de Goiás. Desde que Maria se foi, levando consigo o último vestígio de vida que havia nesta casa. Restou apenas eu, o gado e o silêncio que pesa como chumbo derretido. A estrada de chão era sempre a mesma. Terra batida, sulcos profundos deixados pelas chuvas de março e aquela poeira fina que se levanta com qualquer movimento. Conhecia cada pedra, cada buraco, cada galho seco que teimava em brotar do barranco. Era meu mundo, pequeno, previsível, seguro na sua monotonia. As cigarras cantavam alto no cerrado, anunciando que a noite chegaria logo. O cheiro de terra seca misturava-se com o diesel que vazava devagar do caminhão velho, parado no pátio desde a semana passada. Precisava consertar aquela mangueira, mas sempre arranjava uma desculpa para deixar para depois. No fundo, sabia que era apenas mais uma maneira de preencher os dias vazios. Minha rotina era simples: acordar antes do sol, café preto e forte, verificar o gado, consertar o que estivesse quebrado. Sempre havia algo quebrado. Almoço solitário, descanso na sombra durante o pior calor, mais trabalho até o entardecer. Depois, o banho gelado no chuveiro improvisado, a janta frugal e o silêncio da noite que chegava como um manto pesado. Às vezes, quando o vento soprava certo, chegava até aqui o som distante da cidade. Motores, buzinas, vozes perdidas. Era um mundo que eu conhecera um dia, mas que agora parecia pertencer a outra vida. Na cidade, as pessoas corriam, sempre corriam. Tinham pressa de chegar a lugares que talvez nem soubessem por que queriam ir. Aqui, o tempo passava diferente. As estações se marcavam pelo canto dos pássaros, pela cor das folhas, pelo cheiro da terra quando a primeira chuva finalmente chegava. Não havia pressa, não havia compromissos urgentes, apenas eu, a terra e a sensação constante de que algo importante havia ficado para trás. A casa ficou grande demais depois que ela se foi. 3 quartos para um homem só. Uma cozinha que preparava comida para 2 pessoas por força do hábito. Uma varanda onde 2 cadeiras de balanço ainda se olhavam, como se esperassem uma conversa que nunca mais viria. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu ouvia passos no corredor. Acordava pensando que Maria havia voltado, que tudo não passara de um pesadelo longo demais, mas era apenas o vento fazendo as tábuas do assoalho rangeram, ou algum bicho do mato que resolvia fazer uma visita. O isolamento havia me moldado como a chuva molda a pedra, devagar, mas de forma definitiva. As palavras ficaram poucas, guardadas para o essencial. Os gestos, econômicos, o sorriso, uma lembrança distante. Eu me transformara num homem de silêncios, acostumado apenas com a própria companhia e com a solidão que doía menos quando não se resistia a ela. Naquela tarde, como em tantas outras, eu voltava para casa com a certeza de que o dia seguinte seria igual. A mesma rotina, o mesmo vazio, o mesmo eco dos meus próprios passos na casa vazia. Eu havia aceitado que essa era minha vida. Não boa nem ruim, apenas minha. Mas o destino, que às vezes dorme por anos antes de despertar, estava prestes a sacudir minha existência silenciosa. Naquela tarde de outubro, com o sol pintando o céu de vermelho e laranja, eu não fazia ideia de que carregava na cela os últimos momentos da minha vida anterior.
A estrada se estendia à frente, igual a sempre, mas algo estava diferente no ar. Um cheiro que não pertencia ao cerrado, uma sensação estranha que fez o cavalo hesitar. Eu deveria ter prestado atenção naquele momento. O instinto dos animais raramente erra, e meu companheiro de 4 patas estava me avisando que nossa rotina estava prestes a mudar para sempre. O odor chegou primeiro que a visão. Azedo, pesado, uma mistura de lixo velho e abandono que cortou o ar limpo do cerrado como uma navalha. O cavalo empacou, balançou a cabeça nervoso. Eu o conhecia há 15 anos, raramente se assustava sem motivo. Calma, trovão, murmurei, afagando seu pescoço suado. Deve ser algum bicho morto na estrada. Mas não era. Quando contornei a curva que levava à ponte sobre o córrego seco, vi-o amontoado. Sacos de lixo rasgados, entulho, pedaços de madeira podre jogados no acostamento. Alguém havia transformado aquele trecho da estrada num depósito de imundície. A raiva subiu quente no peito. Eu conhecia aquela terra, respeitava cada palmo dela. Foi quando vi o que não deveria ter visto. Entre os destroços, algo que não era lixo. Um tecido claro, sujo de terra. Uma forma humana. Pequena demais, frágil demais. Desci do cavalo com o coração disparando. Meus passos hesitaram antes de chegar perto. Já havia visto morte antes. Gado, cavalos velhos, até alguns vizinhos que o tempo levou. Mas aquilo era diferente. Aquilo doía de olhar. Uma jovem. Não passava dos 19, talvez 20 anos, jogada ali como se fosse mais um resto, mais um pedaço de entulho. O vestido, que um dia devia ter sido branco, agora estava rasgado e sujo de terra e sangue seco. A pele, pálida como papel velho, esticada sobre os ossos numa magreza que falava de fome antiga. Respirava, fraco, irregular, mas respirava. Entre os dedos magros, um terço quebrado. As contas de plástico barato espalhadas na terra, o crucifixo pendente por um fio fino. Segurei aquele pedacinho de fé e senti algo se mover dentro do peito, algo que eu pensava estar morto há muito tempo. Por um momento fiquei parado. A estrada seguia vazia nos 2 sentidos, não passava ninguém há horas. Eu podia continuar minha viagem, fingir que não tinha visto nada. Na cidade, ninguém se importava com uma jovem a menos. As pessoas corriam atrás dos seus afazeres, presas demais nas próprias vidas para notar o sofrimento alheio. Vozes do passado ecoaram na mente. A voz do meu pai, já morto. João, a estrada não é lugar de parar, cada um com seus problemas. A voz do vizinho Zeca. Esse povo da cidade só dá trabalho, rapaz. Deixa quieto. Mas então, ela gemeu. Um som baixinho, quase um sussurro. E vi que não era só fome que essa havia jogado ali. Havia marcas no pescoço, roxas e recentes. Marcas de dedos. Alguém havia feito aquilo com ela. O coração falou mais alto que a razão. Ergui o corpo frágil nos braços. Pesava menos que um bezerro recém-nascido. A cabeça pendeu para trás, mostrando o rosto magro, os lábios ressecados, as pálpebras fechadas sobre olhos fundos. Ela estava morrendo. Talvez já fosse tarde demais. Aguenta aí, menina, sussurrei, mais para mim do que para ela. Vamos sair daqui. Acomodei-a na frente da cela, tomando cuidado para não machucá-la mais. Trovão pareceu entender a urgência e seguiu no passo mais suave que conseguiu. Cada solavanco da estrada me fazia temer que aquela respiração fraca parasse de vez. A casa ficava a 2 quilômetros dali. Nunca aquela distância me pareceu tão longa. O sol se punha rápido e eu sabia que com a escuridão chegaria o frio. Ela não resistiria à noite ao relento. Durante todo o percurso, minha mente corria. O que fazer com ela? Eu não entendia de medicina, só sabia cuidar de gado ferido. Telefone não havia na fazenda, a linha mais próxima ficava na cidade, e chegar lá levaria mais 2 horas.
O posto de saúde funcionava até às 5 da tarde, se é que funcionava. Mas uma coisa eu sabia, não podia deixá-la morrer, não conseguia explicar por quê. Talvez fosse porque ela me lembrava de alguém. Maria, quando jovem, tinha aquele mesmo cabelo castanho e aquela mesma fragilidade nos gestos. Ou talvez fosse algo mais simples, cansaço da solidão, necessidade de cuidar de outro ser humano depois de tanto tempo cuidando apenas do gado e da terra. Quando chegamos ao pátio da casa, a escuridão já tomava conta do céu. Acendi as luzes da varanda e carreguei a jovem para dentro. Coloquei-a na cama do quarto de hóspedes, o mesmo que Maria usava quando costurava à noite, nos tempos em que ainda havia vida naquela casa. Sua respiração continuava fraca, mas regular. Estava viva e isso já era alguma coisa. Aquela noite, entre compressas frias na testa febril, sopa rala preparada às pressas e o cuidado silencioso de quem não sabia bem o que fazer, comecei a entender que minha vida havia mudado. A casa já não parecia tão vazia. O silêncio já não pesava tanto. Ela não acordou naquela primeira noite, mas sua presença preencheu cada canto da casa de uma maneira que eu não conseguia explicar. Era como se, depois de anos caminhando no escuro, alguém tivesse acendido uma vela. Acordei antes do sol nascer, como sempre, mas desta vez havia algo diferente no ar da casa. Um peso novo, uma responsabilidade que fazia meu peito apertar. Caminhei até o quarto de hóspedes nas pontas dos pés, temendo o que poderia encontrar. Ela ainda respirava. O alívio me atingiu como um soco no estômago. Durante toda a madrugada, eu havia acordado várias vezes para verificar. A cada pausa mais longa na respiração, meu coração disparava. Não podia explicar por que aquela desconhecida havia se tornado tão importante em tão pouco tempo. Preparei café forte na cozinha, tentando manter a rotina, mas meus ouvidos ficaram atentos a qualquer som vindo do quarto. O silêncio da casa, antes familiar, agora me deixava nervoso. Será que ela estava bem? Será que conseguiria acordar? O cheiro do café se espalhou pela casa, misturado com o aroma das ervas medicinais que eu havia preparado na noite anterior. Chá de camomila, folha de goiaba, tudo que minha mãe me ensinara décadas atrás para curar febres e fraquezas. Foi então que ouvi um gemido baixo, quase um sussurro. Deixei a xícara cair na mesa, derramando café quente, e corri para o quarto. Ela estava acordando. Os olhos se abriram devagar, piscando contra a luz suave que entrava pela janela. Grandes, castanhos, cheios de medo. Quando me viu parado na porta, seu corpo inteiro se encolheu contra a cabeceira da cama, como um animal ferido tentando se proteger. "Calma", disse baixinho, levantando as mãos para mostrar que não representava perigo. "Você está segura." Ela tentou falar, mas só saiu um som rouco da garganta ressecada. Seus lábios se moveram sem produzir palavras. O medo nos olhos dela era tão intenso que chegava a doer. "Água", conseguiu sussurrar finalmente. Corri até a cozinha e voltei com um copo de água fresca do filtro de barro. Quando me aproximei da cama, ela se encolheu ainda mais, tremendo. Coloquei o copo na mesinha ao lado da cama e me afastei alguns passos. "Está aí", disse. "Pode beber." Ela olhou para o copo como se fosse uma armadilha. Com movimentos lentos, cautelosos, estendeu a mão trêmula. Quando conseguiu segurar o copo, bebeu em pequenos goles, como se tivesse medo de que eu fosse tirá-lo dela a qualquer momento. "Como você se chama?", perguntei, mantendo a voz baixa e calma. Ela me olhou por um longo momento antes de responder, como se estivesse calculando se podia confiar em mim. "Ana", disse finalmente, a voz ainda rouca. "Ana Clara. Eu sou João Santos. Esta é minha fazenda." Seus olhos percorreram o quarto. As paredes de tijolo aparente, a janela com vista para o pasto, a cômoda simples com um crucifixo em cima. Tudo limpo, organizado, mas claramente masculino. A ausência feminina era óbvia em cada detalhe. Onde
Onde estou? Perguntou. Interior de Goiás, cerca de 40 quilômetros da cidade. Encontrei você na estrada jogada no meio do lixo. Ao ouvir isso, Ana Clara fechou os olhos apertado, como se quisesse apagar alguma lembrança terrível. Uma lágrima escorreu pelo rosto magro. Eles me deixaram lá para morrer, murmurou. Senti a raiva subir no peito, mas mantive a voz controlada. Quem fez isso com você? Ela não respondeu imediatamente. Seus dedos procuraram no pescoço, no pulso, como se estivesse procurando alguma coisa. Meu terço, disse aflita. Onde está meu terço? Está aqui. Tirei do bolso o terço quebrado que havia recolhido na estrada. As contas de plástico tilintaram quando o coloquei na mesa ao lado da cama. Estava com você quando a encontrei. Ela segurou o crucifixo quebrado contra o peito e, pela primeira vez, seus olhos se encheram de algo além do medo. Alívio, talvez, ou esperança. Minha avó me deu, sussurrou. É tudo que me restou dela. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu queria fazer perguntas, entender o que havia acontecido, mas via que ela ainda estava assustada demais. Precisava ganhar sua confiança primeiro. Você deve estar com fome, disse. Posso preparar alguma coisa leve. Uma sopa, talvez. Ana Clara assentiu timidamente. Quando saí do quarto, ouvia sussurrar. Obrigada. Na cozinha, preparei uma sopa de galinha com legumes, cenoura, batata, um pouco de couve, coisas simples que não machucassem um estômago vazio há tanto tempo. Enquanto cozinhava, minha mente trabalhava. Quem havia feito aquilo com ela? Por que uma jovem tão nova estava sozinha, abandonada como lixo na beira da estrada? Quando voltei com a tigela fumegante, Ana Clara havia se sentado na cama, ainda segurando o terço. Parecia um pouco menos assustada, mas seus olhos continuavam alertas, vigiando cada movimento meu. Posso? Perguntei, indicando a cadeira ao lado da cama. Ela assentiu. Coloquei a tigela na mesa e me sentei a uma distância respeitosa. Ela comeu devagar, como se cada colherada fosse preciosa. Estava claramente faminta, mas se controlava, talvez por educação ou talvez por medo de passar mal. Há quanto tempo você não comia? Perguntei. 3 dias, respondeu sem levantar os olhos da sopa. Talvez 4, perdi as contas. E antes disso, onde você morava? Ana Clara parou de comer. Suas mãos tremeram ligeiramente e por um momento pensei que ela fosse chorar novamente. Na cidade, disse finalmente, com minha tia. Depois que minha avó morreu. Sua tia sabe onde você está? Uma risada amarga escapou dos lábios dela. Foi ela que me vendeu. As palavras me acertaram como um tapa. Vendeu? Na minha simplicidade de homem do campo, eu ainda acreditava que esse tipo de coisa só acontecia nos filmes, nas histórias que chegavam pelos jornais velhos, que às vezes algum vizinho trazia. Vendeu? Repeti incrédulo. Para um homem, um casamento. Ana Clara engoliu seco. Ele queria uma esposa nova, virgem. Minha tia disse que era minha chance de ter uma vida melhor. A raiva voltou, mais intensa desta vez. Cerrei os punhos, tentando manter a calma. E você não quis. Não quis. Sua voz ganhou uma firmeza que não havia antes. Vi o que ele fazia com a primeira esposa, a que morreu no ano passado. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. Quando ele veio me buscar, eu disse não. E então? Então ele disse que se eu não servia para a esposa, pelo menos serviria para outras coisas. Ana Clara tremeu. Tentou me forçar naquela mesma noite. Consegui fugir, mas eles me pegaram na estrada, me bateram. Disseram que se eu não prestava para nada, era melhor morrer. O silêncio pesou entre nós. Eu processava a informação, tentando entender como pessoas podiam ser tão cruéis. Na minha vida isolada, eu havia esquecido que o mundo podia ser muito mais escuro do que imaginava. Você tem família? Alguém que pode ajudar? Ana Clara balançou a cabeça. Só tinha minha avó. Quando ela morreu, fui morar com a tia.
Pensei que ela me protegeria, mas ela só queria se livrar de mim. Terminamos a conversa em silêncio. Ana Clara acabou a sopa e se recostou na cama, claramente exausta. O esforço de contar sua história havia drenado as poucas forças que tinha. Descanse, disse, levantando da cadeira. Você está segura aqui. Por quê? Perguntou ela, me olhando diretamente nos olhos pela primeira vez. Por que está me ajudando? Não me conhece. A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo? Eu podia ter passado direto, deixado que o destino seguisse seu curso. Seria mais fácil, mais seguro. Porque é o certo a fazer, respondi. Mas mesmo eu sabia que havia algo mais. Talvez fosse porque, naqueles olhos assustados, eu via algo que reconhecia. A solidão, o abandono, a sensação de estar perdido num mundo que não se importava. Ou talvez fosse mais simples. Depois de tantos anos cuidando apenas de bichos e da terra, eu havia esquecido como era bom cuidar de outro ser humano. Vou deixar você descansar, disse. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Quando cheguei à porta, ouvi sua voz baixinha. Senhor João? Virei-me. Pela primeira vez, havia algo parecido com um sorriso nos cantos da sua boca. Obrigada por me salvar. Saí do quarto com o peito apertado. Lá fora, o dia nasceu mais bonito que de costume. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um motivo para sorrir também. Os 3 dias que se seguiram passaram numa estranha tranquilidade. Ana Clara recuperava as forças devagar, comendo pequenas porções várias vezes ao dia, bebendo muito água, dormindo longas horas. Eu mantinha minha rotina, mas sempre com um ouvido atento aos sons vindos da casa. Quando ela tossia, eu me preocupava. Quando ficava muito tempo em silêncio, eu inventava uma desculpa para passar perto do quarto e verificar se estava tudo bem. Ela era educada, agradecia por tudo, mas ainda mantinha uma distância cautelosa. Falava pouco, respondia apenas o necessário. À noite, quando eu passava pelo corredor, às vezes a ouvia rezando baixinho ou chorando em silêncio. Respeitava sua dor, sua necessidade de processar o que havia acontecido. Na manhã do 4º dia, encontrei-a na cozinha. Havia preparado café e estava sentada à mesa, vestindo uma das camisas limpas que eu havia deixado para ela. Ficava enorme no seu corpo magro, mas pelo menos estava decente. Seus cabelos, agora lavados, caíam ondulados sobre os ombros. Bom dia, disse, quase sussurrando. Bom dia, Ana Clara. Como se sente hoje? Melhor. Ela fez uma pausa. Muito melhor. Obrigada ao Senhor. Sentei-me à mesa, mantendo a distância respeitosa que ela parecia precisar. O café estava forte, do jeito que eu gostava. Era estranho não estar sozinho na cozinha pela primeira vez em tantos anos. Preciso ir à cidade hoje, disse. Buscar algumas coisas. Remédio, comida. Você quer alguma coisa específica? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Talvez roupa. Estas suas camisas são muito grandes. Claro, e outras coisas que mulher precisa? Ana Clara corou ligeiramente, mas assentiu. Era tocante ver como pequenos gestos de dignidade ainda significavam muito para ela. Posso ir com o senhor? Perguntou, surpreendendo-me. Tem certeza? Você ainda está fraca e... Preciso sair desta casa, disse, com uma urgência na voz que não havia antes. Por favor, só por algumas horas. Havia algo nos seus olhos, uma inquietação nova, um medo diferente. Durante os últimos dias, ela parecia segura entre as paredes da fazenda. Agora, de repente, parecia claustrofóbica. Claro, concordei. Mas vamos devagar. Se você se sentir mal, voltamos imediatamente. O sorriso que ela me deu foi o primeiro genuíno que vi desde que a encontrei. A viagem até a cidade levou 1 hora na estrada empoeirada. Ana Clara ficou quieta durante quase todo o trajeto, observando a paisagem através da janela do caminhão velho.
O cerrado se estendia dos dois lados, campos dourados, árvores tortas, o horizonte infinito que eu amava e que agora parecia impressioná-la também. "É bonito", comentou quando passamos por uma fazenda onde dezenas de cabeças de gado pastavam tranquilas. "Diferente da cidade." "Nasceu na cidade?" "Nasci numa cidadezinha no interior de Minas, mas fui levada para a capital quando minha mãe morreu. Tinha 12 anos. Sua voz carregava uma tristeza antiga. Nunca mais vi o campo desde então." "Sente saudade?" "Sinto saudade de muita coisa", disse baixinho. Quando chegamos à cidade, senti Ana Clara ficar tensa ao meu lado. As ruas movimentadas, o barulho dos carros, as pessoas caminhando apressadas nas calçadas, tudo parecia ameaçá-la de alguma forma. Ela se encolheu no banco, como se quisesse desaparecer. "Está tudo bem?" perguntei. São muitas pessoas." Estacionei em frente à farmácia. "Quer esperar aqui enquanto compro os remédios?" Ela balançou a cabeça vigorosamente. "Não me deixe sozinha, por favor." Fomos juntos. Ana Clara caminhava colada ao meu lado, evitando olhar diretamente para as pessoas. Na farmácia, enquanto eu conversava com o farmacêutico sobre vitaminas e fortificantes, notei que ela observava nervosa cada pessoa que entrava. Suas mãos tremiam ligeiramente. "Ana Clara", sussurrei. "O que está acontecendo?" "Nada", disse rápido demais. "Só, vamos embora logo." Compramos os remédios e seguimos para a loja de roupas femininas. Foi ali que as coisas começaram a se complicar. Uma vendedora, uma mulher de meia idade com um ar curioso demais, não parava de olhar para Ana Clara com uma expressão estranha. Enquanto ela escolhia algumas peças simples, 2 blusas, uma saia, roupas íntimas básicas, senti que éramos observados. "Moça", disse a vendedora de repente, dirigindo-se a Ana Clara. "Você não é daqui, né? Seu rosto me parece conhecido." Ana Clara empalideceu. Suas mãos largaram a blusa que estava segurando. "Não, senhora", murmurei, interferindo. "Ela é minha sobrinha de Minas Gerais." A vendedora nos olhou com desconfiança, mas não insistiu. Pagamos as compras rapidamente e saímos. Na rua, Ana Clara estava visivelmente abalada. "Ela me reconheceu", sussurrou. "Tenho certeza que ela me reconheceu." "Reconheceu de onde?" "Não sei, talvez das vezes que vim à cidade com minha tia. Ou talvez..." Ela parou de falar, mas vi o medo crescer nos seus olhos. "Talvez o quê, Ana Clara?" "Talvez eles tenham espalhado minha foto. Oferecido recompensa. Não sei." Senti um arrepio na espinha. Até aquele momento eu havia pensado no que acontecera com Ana Clara como algo encerrado. Ela havia fugido. Eles a haviam abandonado para morrer. Fim da história. Não havia considerado que poderiam estar procurando por ela. "Quem são eles, exatamente?" perguntei enquanto caminhávamos de volta ao caminhão. Ana Clara olhou ao redor nervosa antes de responder. "O homem que ia casar comigo se chama Coronel Batista. Todo mundo na cidade conhece. Ele tem fazendas, gado, influência e tem negócios." "Que tipo de negócios?" "Do tipo que ninguém pergunta muito sobre." Ela engoliu seco. "Senhor João, se ele souber que estou viva, que alguém me ajudou, o que ele vai fazer?" Ana Clara me olhou com olhos cheios de terror. "Ele não vai deixar passar. Para ele, eu sou propriedade dele. Ele pagou por mim." Chegamos ao caminhão em silêncio. Enquanto eu dava a partida, minha mente trabalhava. Um homem poderoso, acostumado a conseguir o que queria, não desistiria facilmente. E se ele descobrisse onde Ana Clara estava? "Senhor João", disse ela, quando já estávamos na estrada de volta, "talvez seja melhor eu partir, ir para longe. Não quero trazer problemas para o senhor." "Não", disse sem hesitar. "Você não vai a lugar nenhum. Não enquanto estiver doente, sozinha, sem dinheiro. Mas se ele vier, vamos lidar com isso quando acontecer." Ana Clara ficou quieta,
mas senti que não estava convencida. Durante todo o resto da viagem, ela olhava constantemente pelo retrovisor, como se esperasse ver alguém nos seguindo. Quando chegamos à fazenda, o sol já se punha. Ajudei Ana Clara a descarregar as compras e ela se dirigiu ao quarto para trocar de roupa. Fui cuidar do gado, tentando manter a rotina, mas minha mente não conseguia se concentrar. Havia algo que Ana Clara não estava me contando. A reação dela na cidade, o medo que demonstrou, a certeza de que seriam procurados, tudo indicava que a situação era mais grave do que eu imaginara. Quando voltei para casa, encontrei Ana Clara na varanda, vestindo uma das blusas novas. Parecia mais ela mesma, mais feminina, mas o medo ainda estava estampado no rosto. "Senhor João", disse assim que me viu, "preciso contar uma coisa." Sentei-me na cadeira ao lado da dela, preparando-me para o que viria. Na cidade, quando aquela mulher me olhou, lembrei onde já a vi antes. Ana Clara respirou fundo. Ela trabalha para o Coronel Batista. Faz serviços para ele. Que tipo de serviços? Encontra moças novas, sem família, sem ninguém que vá sentir falta. Suas mãos tremeram. Eu a vi uma vez, na casa da minha tia, conversando sobre mim. O estômago embrulhou. "Você tem certeza?" "Absoluta. E se ela me reconheceu, já deve ter avisado ele." Ficamos em silêncio, ouvindo o canto das cigarras no cerrado. A noite chegava rapidamente e com ela uma sensação de vulnerabilidade que eu não sentia há anos. Minha fazenda, meu refúgio, de repente parecia pequena e desprotegida. "Ana Clara", disse finalmente, "preciso que você me conte tudo, tudo mesmo, sobre este homem, sobre sua tia, sobre o que realmente aconteceu antes de eu encontrá-la." Ela assentiu, as lágrimas já começando a escorrer. "É uma história longa", sussurrou. "Temos tempo." E então, na varanda da casa iluminada apenas pela luz amarela da lâmpada, Ana Clara começou a contar uma história que era ainda mais terrível do que eu imaginara. Uma história de mulheres vendidas como mercadoria, de homens poderosos que acreditavam poder comprar qualquer coisa, de um sistema de silêncios e cumplicidades que permitia que tudo isso acontecesse. Conforme ela falava, minha raiva crescia, mas junto com a raiva, crescia também uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Ana Clara havia chegado à minha vida por acaso, mas agora ela era minha responsabilidade. E eu não ia deixar que ninguém a machucasse novamente. Quando ela terminou de falar, já passava da meia-noite. Nos despedimos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas antes de entrar em casa, fiz algo que não fazia há anos. Tranquei todas as portas e janelas. Pela primeira vez desde que Ana Clara chegara, dormi mal. E não foi apenas por causa dos roncos do vento no telhado ou do barulho dos bichos na mata. Era porque tinha certeza de que nossa tranquilidade estava chegando ao fim. Acordei antes do amanhecer com um peso no peito que não conseguia explicar. O sonho havia sido confuso. Misturava imagens de Ana Clara jogada no lixo com lembranças antigas de Maria, do dia em que ela se foi. No sonho, eu chegava tarde demais para salvar as duas. Levantei-me em silêncio e fui até a cozinha. A casa estava quieta, mas um tipo diferente de quietude. Não mais o silêncio vazio dos últimos anos, mas uma pausa antes da tempestade. Preparei café forte e me sentei na varanda, observando as primeiras cores do dia pintarem o céu. Foi então que vi as marcas. Pneus na terra, recentes. Um carro havia passado pela estrada durante a madrugada, devagar o suficiente para deixar rastros visíveis na poeira. Parou na frente do portão da fazenda, ficou ali por algum tempo. As marcas eram profundas e depois seguiu em frente. Alguém havia nos visitado durante a noite. Alguém que não quis se identificar. Meu sangue gelou. Deixei a xícara na varanda e caminhei até o portão. As pegadas eram claras na terra macia, botinas pesadas, provavelmente de couro.
2 pessoas haviam descido do carro, caminhado até o portão, observado a casa. Uma delas havia tentado abrir o portão. Havia marcas de dedos na trave de madeira. Voltei para casa com o coração disparado. Ana Clara ainda dormia. Eu podia ouvir sua respiração suave vinda do quarto. Não queria assustá-la, mas precisava tomar precauções. Verifiquei todas as janelas, todas as fechaduras. Peguei a espingarda velha do meu pai, guardada no armário há anos, e verifiquei se ainda funcionava. Não era homem violento, nunca havia apontado uma arma para outro ser humano, mas se fosse necessário... Senhor João! A voz de Ana Clara me fez sobressaltar. Ela estava na porta da cozinha, ainda de camisola, o rosto preocupado. Está tudo bem? Está. Mentira. Só acordei cedo. Ela se aproximou, viu a espingarda na mesa da cozinha, seus olhos se arregalaram. Eles vieram, não foi? Sussurrou. Não adiantava mentir. Ana Clara era esperta demais, havia passado por coisas demais para ser enganada. Alguém passou aqui durante a madrugada, parou no portão, olhou a casa. Ela se deixou cair numa cadeira, o rosto pálido. Eu sabia que isso ia acontecer. Ana Clara, me escute. Sentei-me ao lado dela, tentando passar confiança que eu mesmo não sentia. Pode ter sido qualquer coisa, um vizinho curioso, alguém que se perdeu. Não. Sua voz saiu firme, carregada de uma certeza terrível. Era ele. Ou homens dele. Eles me encontraram. Ficamos em silêncio. Lá fora, os pássaros cantavam como se nada tivesse mudado. Mas dentro da casa, o ar estava pesado de medo e expectativa. Senhor João, disse Ana Clara, segurando minha mão. Foi a primeira vez que ela me tocou e senti como suas mãos eram geladas. Precisa me deixar partir, agora, antes que voltem. Não entende. Se eles me encontrarem aqui, vão machucá-lo também. O coronel Batista não gosta de quem o contraria. E quem me escondeu dele? Ana Clara. Interrompi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Você não vai a lugar nenhum. Não vou deixar que matem você. Então vamos morrer os dois. A dor na voz dela ecoou pela cozinha. Lágrimas corriam pelo seu rosto, lágrimas de desespero, de quem já havia perdido tudo uma vez e não suportaria perder novamente. Olhando para ela ali, frágil e aterrorizada, algo se moveu dentro do meu peito. Uma emoção que eu pensava ter enterrado junto com Maria há tantos anos. Ana Clara, disse baixinho, você sabe por que encontrei você naquela estrada? Ela me olhou através das lágrimas, sem entender. Não foi acaso. Eu nunca passo por aquele trecho. Minha rota habitual é outra. Mas naquele dia, alguma coisa me fez desviar. Alguma coisa me levou até você. Não entendo. Respirei fundo. Era hora de contar uma história que eu guardava há 26 anos. Maria era minha esposa. Nos casamos novos. Eu tinha 22, ela 19. Ela era linda, Ana Clara. Lisa como você, mas cheia de vida, cheia de sonhos. Parei, sentindo a velha dor subir pela garganta. Ela queria filhos. Muitos filhos. Dizia que nossa casa era grande demais para apenas nós dois. Ana Clara parou de chorar, percebendo que eu estava abrindo uma ferida muito antiga. Tentamos por anos. Ela engravidou 3 vezes. Perdemos todos. No terceiro aborto, quase a perdemos também. O médico disse que ela não podia mais tentar. A voz saiu embargada. Maria nunca se conformou. Ficou triste, depois deprimida. Parou de comer direito, parou de conversar. Ficava horas olhando para o quarto que seria do nenê. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá fora, o sol já estava alto, mas dentro da cozinha parecia que o tempo havia parado. Um dia, acordei e ela não estava mais aqui. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais viver com a própria tristeza, que eu merecia alguém que pudesse me dar filhos. Disse que ia embora, que não tentasse procurá-la. E o senhor procurou? Procurei por meses. Fui a todas as cidades vizinhas.
Falei com parentes distantes, coloquei anúncios no jornal. Nada. Voltei à mesa, sentei-me de frente para Ana Clara. Depois de 1 ano, um caminhoneiro me disse que havia visto uma mulher parecida com a descrição que eu dava. Estava numa cidade do Pará, trabalhando numa padaria. Quando cheguei lá, descobri que ela havia morrido 3 meses antes. Febre. Morreu sozinha, sem documentos, foi enterrada como indigente. Ana Clara cobriu a boca com as mãos. Sabe o que mais doía? Não era só ter perdido Maria. Era saber que ela morreu pensando que não era boa o suficiente, que não merecia ser amada. Morreu carregando uma culpa que não era dela. As lágrimas agora corriam pelo meu rosto também. Fazia anos que eu não chorava, mas contar aquela história havia reaberto feridas que eu pensava estar cicatrizadas. Depois disso, fechei meu coração. Decidi que era mais seguro estar sozinho. Por 26 anos vivi assim, trabalhando, comendo, dormindo, repetindo, existindo, não vivendo. E agora? Perguntou Ana Clara baixinho. Agora você chegou, uma jovem jogada no lixo, como se não prestasse para nada. E vendo você ali abandonada, eu vi Maria. Vi todas as mulheres que já foram tratadas como se não valessem nada. Segurei as mãos dela, que ainda estavam geladas. Ana Clara, você me fez lembrar que ainda sou um homem, que ainda posso cuidar de alguém, proteger alguém. Você me devolveu um propósito. Ela chorou em silêncio por alguns minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava mais firme. Senhor João, não quero que o senhor morra por minha causa. E eu não quero que você morra achando que não vale nada. Não vou deixar que aconteça com você o que aconteceu com Maria. Ficamos ali, sentados um de frente para o outro, compartilhando nossas dores. Lá fora, o dia seguia seu curso normal. Os pássaros cantavam, o gado pastava, o vento balançava as árvores. Mas dentro da casa, algo fundamental havia mudado. Não éramos mais um fazendeiro solitário e uma jovem perdida. Éramos 2 pessoas que haviam encontrado uma razão para lutar. Então, o que fazemos? Perguntou Ana Clara. Olhei para a espingarda na mesa, depois para as janelas trancadas, depois para o rosto dela. Jovem, assustado, mas agora com uma centelha de determinação nos olhos. Primeiro, vamos nos preparar. Se eles voltarem, não vão nos pegar desprevenidos. Levantei-me, sentindo uma energia que não tinha há anos. Segundo, vamos procurar ajuda. Tem que haver alguém na cidade disposto a enfrentar esse tal de Coronel Batista. E se não houver? Olhei para ela e pela primeira vez em décadas senti-me verdadeiramente vivo. Então, vamos enfrentar sozinhos. Ana Clara assentiu. Havia medo nos seus olhos, mas também havia esperança. E por mais estranho que parecesse, eu também estava sentindo esperança. A manhã passou rapidamente. Organizei a casa como se fosse uma fortaleza. Fechei as janelas que davam para a estrada. Empilhei móveis próximos às entradas. Verifiquei se todas as trancas estavam funcionando. Ana Clara me ajudou, surpreendendo-me com sua coragem e determinação. Na hora do almoço, ela preparou uma refeição simples, mas gostosa. Comemos em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não mais o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio tenso de 2 soldados se preparando para uma batalha. Senhor João, disse ela quando terminamos de comer, posso perguntar uma coisa? Claro. O que o senhor sente por mim? A pergunta me pegou desprevenido. Ana Clara me olhava com curiosidade genuína, sem malícia, como uma filha perguntando algo importante ao pai. Parei procurando as palavras certas. Sinto que você é a filha que Maria e eu nunca tivemos. Sinto que cuidar de você é minha chance de consertar algo que ficou quebrado há muito tempo. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que vi desde que a conheci. E eu sinto que o senhor é o pai que nunca tive. O pai que deveria ter me protegido quando eu era criança.
Naquele momento, olhando para Ana Clara, seus olhos brilhando, seu rosto finalmente relaxado, sua postura mais confiante, entendi que havia encontrado minha família. Não a família de sangue, mas a família que o destino havia me dado. E por essa família, eu estava disposto a lutar. A tarde trouxe nuvens pesadas no horizonte. O ar ficou abafado, carregado de eletricidade. Tempestade se aproximava. E com ela, eu tinha certeza, viriam outras tempestades também. Mas pela primeira vez em 26 anos, eu não estava sozinho para enfrentá-las. A tempestade chegou no final da tarde, precedida por um vento forte que sacudia as janelas e fazia as portas baterem. Ana Clara ajudou-me a fechar as últimas frestas e nos instalamos na sala. Ela com um livro velho que encontrara na estante, eu fingindo ler o jornal da semana passada, mas na verdade observando cada sombra que passava pelas janelas. Os primeiros pingos foram grossos, pesados, batendo no telhado de zinco como pedras. Em poucos minutos virou um dilúvio. A chuva tamborilava tão forte que mal conseguíamos conversar sem elevar a voz. Os relâmpagos iluminavam o pasto em flashes brancos e azuis, seguidos de trovões que faziam a casa inteira tremer. Pelo menos com essa chuva, ninguém vai sair de casa, gritei para Ana Clara, tentando soar otimista. Ela sorriu, mas não respondeu. Estava concentrada na janela, observando alguma coisa que eu não conseguia ver. Foi então que a luz se apagou. A escuridão nos envolveu como um manto pesado. Apenas os relâmpagos traziam momentos de claridade, criando sombras dançantes e assustadoras em cada canto da sala. Deve ter caído algum fio, disse, levantando-me para buscar a lanterna. Acontece sempre que chove forte assim. Mas Ana Clara segurou meu braço com força. Senhor João, sussurrou, olhe lá fora. Na escuridão quase total, vi o que ela havia visto, 2 luzes pequenas, distantes, balançando suavemente. Lanternas. Alguém estava caminhando na chuva, vindo em direção à casa. Meu sangue gelou. Peguei a espingarda que estava encostada na parede e verifiquei se estava carregada. Minha mão tremia ligeiramente. Ana Clara, sussurrei. Vá para o quarto do fundo. Tranque a porta, empurre a cômoda na frente dela e não saia por nada. Entendeu? E o senhor? Vou ver o que eles querem. Não! Ela segurou meu braço com mais força ainda. Não vá lá fora, por favor. Se ficarmos aqui dentro, vamos virar alvo fácil. Preciso saber quantos são, o que pretendem. As luzes estavam se aproximando. Agora eu podia ver que eram 3 homens, caminhando devagar, examinando a casa. Um deles apontou para a varanda, outro acenou. Estavam planejando algo. Ana Clara, vá, agora. Ela me olhou nos olhos por um longo momento. Então, surpreendendo-me, ficou na ponta dos pés e me beijou no rosto. Cuidado, pai, sussurrou. A palavra me atingiu como um soco no peito. Pai, ela me chamara de pai. Ana Clara desapareceu no corredor escuro. Ouvi seus passos rápidos, a porta se fechando, móveis sendo arrastados. Pelo menos ela estaria segura ali, pelo menos por um tempo. Os homens haviam chegado à varanda. Através da janela, consegui ver suas silhuetas quando os relâmpagos iluminavam o céu. Eram grandes, vestiam capas de chuva. Um deles carregava algo que parecia uma arma. Bateram na porta. Não o tipo de batida de quem pede ajuda, batidas fortes, autoritárias, exigentes. Sabemos que você está aí dentro, velho, gritou uma voz grossa, quase perdida no barulho da chuva. Abra essa porta. Não respondi. Posicionei-me atrás da mesa da sala, a espingarda apontada para a porta. Se eles quisessem entrar, teriam que forçar. Estamos procurando uma moça, continuou a voz. Uma moça que não deveria estar aqui. Entregue ela e não vamos ter problemas. Meu dedo encontrou o gatilho. 26 anos sem apontar uma arma para ninguém, e agora estava pronto para matar se fosse necessário. Velho!
A voz estava mais impaciente agora. Não queremos machucá-lo, só queremos a moça. Ela não é sua filha, não é sua parente. Por que morrer por uma desconhecida? Por que mesmo? A pergunta ecoou na minha mente. Ana Clara era uma desconhecida até alguns dias atrás. Eu poderia entregá-la, voltar à minha vida solitária, mais segura. Era a escolha racional. Mas então me lembrei do corpo frágil jogado no meio do lixo. Me lembrei dos olhos assustados quando ela acordou. Me lembrei das lágrimas quando contou sua história. Me lembrei dela me chamando de pai alguns minutos atrás. "Vão embora!" gritei finalmente. "Não tem ninguém aqui." Risadas sarcásticas vieram da varanda. "Claro que tem, velho. Vimos vocês dois na cidade hoje. Minha patroa trabalha na loja de roupas, lembra? Ela nos deu uma boa descrição de vocês." A vendedora. Eu deveria ter desconfiado. "Olhe", continuou a voz, agora mais calculista, "o coronel Batista é homem generoso. Está oferecendo R$ 5.000 pela moça, sem perguntas. 5.000. Dá para comprar muito gado com esse dinheiro." R$ 5.000. Era mais dinheiro do que eu via junto há anos. Poderia reformar a casa, comprar equipamentos novos, viver com mais conforto, mas não conseguia tirar da cabeça Ana Clara me chamando de pai. "A resposta é não", gritei. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho da chuva. Então ouvi sussurros na varanda, homens fazendo planos. "Última chance, velho", disse a voz. "Ou você entrega a moça, ou nós entramos aí e pegamos ela. E você não vai gostar do que acontece depois." Fechei os olhos, respirei fundo. Pensei em Maria, em como eu não havia conseguido protegê-la. Pensei em Ana Clara, confiando em mim para mantê-la segura. Pensei em todos os anos de solidão, de vazio, de existir sem viver. Quando abri os olhos, minha decisão estava tomada. "Venham buscar!" gritei. O que aconteceu em seguida foi uma confusão de barulhos e movimentos. Ouvi passos pesados correndo ao redor da casa, procurando outras entradas. Alguém tentou forçar a porta dos fundos. Outro tentou quebrar a janela da cozinha. Mantive-me na posição, a espingarda firme nas mãos. Se eles entrassem pela frente, eu estaria pronto. Foi quando ouvi o barulho de vidro se quebrando vindo dos fundos. Eles haviam encontrado uma janela sem proteção no banheiro pequeno. Maldição. Passos no corredor. Vozes sussurrando. Eles estavam dentro de casa. "Ana Clara!" gritei. "Não abra a porta por nada!" "Já encontramos ela, velho!" gritou alguém do corredor. "Porta trancada, mas isso não é problema." Ouvi barulho de madeira sendo forçada, móveis sendo empurrados. Ana Clara gritou. Foi quando perdi a cabeça. Larguei a posição defensiva e corri pelo corredor escuro, guiado apenas pelos relâmpagos e pelos gritos de Ana Clara. Não pensava mais em estratégia ou segurança. Pensava apenas em protegê-la. Cheguei ao corredor dos quartos, a tempo de ver dois homens grandes forçando a porta do quarto onde ela se escondera. A cômoda que ela empurrara contra a porta havia cedido e eles estavam quase conseguindo entrar. "Saiam dali!" gritei, apontando a espingarda. Os homens se viraram. Um deles sorriu, mostrando dentes amarelados. "Aí está o velho corajoso", disse. "Pena que agora é tarde demais." Foi então que senti o cano de uma arma encostando na minha nuca. O terceiro homem havia me pego pelas costas. "Larga a espingarda, velho. Devagar." Não tinha escolha. Abaixei a arma, coloquei no chão. O homem me empurrou contra a parede. "Ana Clara!" gritei. "Fuja, pela janela!" "Não tem janela nesse quarto, velho", riu o homem dos dentes amarelados. "Você construiu uma prisão para ela." A porta finalmente cedeu. Os dois homens entraram no quarto. Ouvi Ana Clara gritando, suplicando, tentando se defender. "Parem!" gritei, tentando me soltar. "Deixem ela em paz!" O homem que me segurava me bateu com o cabo da arma na cabeça. Vi estrelas, senti sangue escorrendo pela testa. "Calado, velho, já deu trabalho demais." Foi quando Ana Clara apareceu na porta do quarto, arrastada pelos outros dois homens. Seu rosto estava marcado,
Havia sangue no canto da boca. Quando me viu ferido, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor João, sussurrou. Está tudo bem, menti. Vai ficar tudo bem. O homem dos dentes amarelados riu. Que cena tocante! O velho fazendeiro e sua protegida. Ele se aproximou de mim. Sabe qual é o seu problema, velho? Você não entende como as coisas funcionam por aqui. O Coronel Batista manda, todo mundo obedece. Simples assim. E se eu não quiser obedecer? Então você morre. Ele apontou a arma para minha testa. Vi Ana Clara se debatendo para se soltar, gritando meu nome. Foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo diferente ecoou pela casa. Não era trovão, era um tiro. Depois outro. Gritos vinham da sala. Polícia! Larguem as armas! Os homens ficaram confusos. O que me segurava relaxou a atenção por um segundo. O suficiente para eu me soltar e socar seu estômago com toda a força que tinha. Ele cambaleou, deixou a arma cair. Correu! Gritei para Ana Clara, mas ela não correu. Em vez disso, pegou um pedaço de madeira da cômoda quebrada e acertou as costas de um dos homens que a seguravam. Ele gritou, se virou para bater nela e levou um segundo pedaço de madeira no rosto. A menina tinha coragem. A confusão durou poucos minutos. Quando a polícia chegou ao corredor, os 3 homens estavam desarmados. 2 deles no chão, um tentando estancar o sangue do nariz quebrado. Senhor Santos? Um policial me chamou pelo nome. O senhor está bem? Olhei para o homem de uniforme, tentando entender como ele havia chegado ali, como sabia meu nome. Quem chamou vocês? Seu vizinho, o senhor Zeca. Viu as luzes estranhas durante a tempestade, achou suspeito. Quando tentou ligar para cá e não conseguiu, resolveu nos avisar. Zeca, o vizinho rabugento que morava a 3 quilômetros dali, que reclamava de tudo e de todos. Quem diria que seria ele a nos salvar? Os policiais algemaram os 3 homens. Um deles, o dos dentes amarelados, me olhou com ódio enquanto era levado. Isso não vai ficar assim, velho, rosnou. O coronel não esquece. O coronel vai ter que conversar com a justiça, disse o policial. Estes 3 vão contar tudo o que sabem em troca de uma pena menor. Quando a casa finalmente ficou quieta, Ana Clara e eu nos sentamos na cozinha, tentando processar o que havia acontecido. Ela limpou o corte na minha testa. Eu examinei os machucados no rosto dela. Estávamos vivos, estávamos juntos, e isso era o que importava. Senhor João, disse ela enquanto passava álcool no meu ferimento, por que não me entregou? 5.000 reais. Ana Clara. Parei sua mão, olhei em seus olhos. Uma filha não tem preço. Ela começou a chorar. Não lágrimas de medo ou dor, mas lágrimas de alívio e gratidão. Lá fora, a tempestade estava passando. As nuvens se afastavam, e entre elas começavam a aparecer algumas estrelas. Pela primeira vez, desde que tudo começara, tive certeza de que íamos sobreviver. Mais que isso, íamos viver. Mas sabia que o Coronel Batista não desistiria facilmente. Aquela era apenas a primeira batalha de uma guerra que estava longe de terminar. E eu estava pronto para todas as batalhas que viessem. Os dias que se seguiram foram tensos, como a corda de um violão prestes a arrebentar. A polícia havia prendido os 3 homens, mas todos sabíamos que aquilo era apenas o começo. O Coronel Batista não era o tipo de homem que recuava facilmente, e agora tinha motivos pessoais para nos odiar. Ana Clara ficou mais quieta, mais vigilante. Saltava com qualquer barulho, evitava ficar perto das janelas, dormia mal. Eu não estava muito melhor. Mantinha a espingarda sempre à mão, verificava o portão várias vezes por dia, sentia um nó no estômago sempre que ouvia um carro na estrada. O delegado, um homem de meia-idade chamado Pereira, veio nos visitar no 3º dia depois do ataque. Era um sujeito sério, de poucas palavras, que me passou mais confiança que qualquer político da cidade. Os 3 homens falaram, disse, sentado na varanda, tomando o café que Ana Clara havia preparado. Confirmaram que trabalham para o tal Coronel Batista.
mas ele tem álibi para a noite do ataque. Estava numa festa na cidade, com dezenas de testemunhas. Óbvio, murmurei. Homem como ele não suja as próprias mãos. Exato, mas temos testemunhas, temos as confissões e temos outras vítimas dispostas a falar agora que sabem que podem ser protegidas. O delegado olhou para Ana Clara, que ouvia tudo da porta da cozinha. A história da menina não é única. Já apareceram mais 3 moças com relatos similares. Ana Clara se aproximou, o rosto pálido, mas determinado. Outras moças? Sim, menina. Uma conseguiu escapar antes do casamento forçado. Outra foi vendida, mas conseguiu fugir depois de alguns meses. Uma terceira foi resgatada por parentes distantes. Delegado Pereira fez uma pausa. Todas têm medo de falar, mas sua coragem está dando coragem a elas. Minha coragem? Ana Clara parecia surpresa. Você enfrentou esse homem, recusou-se a aceitar o destino que quiseram impor a você. Isso não é pouca coisa, menina. Fiquei orgulhoso dela, mas também preocupado. Se outras vítimas estavam falando, o coronel Batista se sentiria ainda mais ameaçado. Delegado, disse, e a proteção? O que vocês podem fazer por nós? Posso colocar uma viatura passando por aqui algumas vezes por dia. Posso dar um rádio para vocês me chamarem se houver emergência. Mas não tenho homens suficientes para proteger vocês 24 horas por dia. E se ele mandar mais homens? Vai mandar, tenho certeza. O delegado suspirou. Senhor Santos, vou ser franco com o senhor. Este caso vai dar muito barulho. Quando for a julgamento, vai aparecer na imprensa. Vai mexer com gente poderosa. Até lá, vocês não estão seguros aqui. Ana Clara sentou-se na cadeira ao lado da minha. O que o senhor sugere? Perguntei. Que vocês saiam da região por um tempo? Tem parentes em outros estados? Algum lugar para ficar até as coisas se acalmarem? Olhei para Ana Clara, que balançou a cabeça negativamente. Eu também não tinha ninguém. Maria havia sido minha única família, e depois dela, apenas a solidão. Não temos para onde ir, disse. Então vamos ter que improvisar. O delegado se levantou. Tenho um primo no Mato Grosso do Sul. Tenho uma fazenda lá. Lugar isolado, seguro, vocês poderiam ficar lá até o julgamento. E meu gado, minha terra? Seu vizinho, o senhor Zeca, já se ofereceu para cuidar de tudo. Disse que é o mínimo que pode fazer depois de ter salvado vocês. Zeca novamente. O homem estava se revelando um anjo da guarda inesperado. Não sei, murmurei. Esta terra é tudo que tenho. Pai. A voz de Ana Clara me fez olhar para ela. Havia uma determinação nova nos seus olhos. Se ficarmos, vamos passar o resto da vida com medo. Olhando por cima do ombro, saltando com qualquer barulho. Isso não é vida. Ela tinha razão, eu sabia. Mas deixar aquela terra doía como arrancar um pedaço de mim mesmo. Pensem no assunto, disse o delegado. Mas não demorem muito para decidir. Minha fonte na delegacia me disse que o coronel está muito nervoso. E homem nervoso com poder é perigoso. Depois que o delegado partiu, Ana Clara e eu ficamos na varanda, observando o sol se pôr. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas pensativo. Senhor João, disse ela finalmente, posso falar uma coisa? Sempre. Durante todos esses anos sozinho, o senhor estava esperando alguma coisa? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Estava esperando a vida recomeçar ou tinha desistido? Pensei por um longo momento. Acho que tinha desistido. Depois que Maria se foi, parei de acreditar que as coisas podiam melhorar. E agora, olhei para ela. Cabelos castanhos brilhando no sol poente, rosto ainda magro, mas já com mais cor, olhos que haviam perdido aquele medo constante. Agora acredito de novo. Então vamos para o Mato Grosso do Sul. Sua decisão me surpreendeu. Tem certeza? Tenho. Não por medo, mas por esperança. Ana Clara se virou para me encarar.
Senhor João, pela primeira vez na vida tenho uma família. Tenho alguém que me protege, que se preocupa comigo, que me chama de filha. Não vou deixar que matem isso. Senti os olhos marejarem. Ana Clara. E além disso, continuou ela, com um sorriso que não via há dias, sempre quis conhecer outros lugares, ver como é o mundo além daqui. Naquela noite, tomamos nossa decisão. Partiríamos no fim da semana, depois de organizar tudo com Zeca e fazer as malas com o essencial. Era assustador deixar a única vida que eu conhecia, mas também era libertador. Os próximos dias passaram numa correria. Zeca veio todos os dias para aprender sobre o manejo do gado, anotar detalhes sobre a propriedade, entender a rotina da fazenda. Era um homem prático, confiável, e me deixou tranquilo saber que minha terra estaria em boas mãos. Não se preocupe, João, disse ele na véspera da nossa partida. Vou cuidar daqui como se fosse minha, e quando vocês voltarem, vai estar tudo igual. Se voltarmos, corrigi. Vocês vão voltar, disse com certeza. E quando voltarem, esse tal de coronel vai estar na cadeia, pagando pelos crimes dele. Ana Clara passou os dias arrumando nossas poucas coisas. Não levaríamos muito. Algumas roupas, documentos, o dinheiro que eu tinha guardado para emergências e o terço quebrado dela, que agora estava cuidadosamente emendado com linha fina. Na última noite, não consegui dormir. Caminhei pela casa, tocando as paredes, as móveis, memorizando cada detalhe. 26 anos da minha vida estavam naqueles cômodos. As lembranças de Maria, os anos de solidão e agora os primeiros dias com Ana Clara. Não consegue dormir também? Sua voz me fez virar. Ela estava na porta do seu quarto de camisola, os cabelos soltos. Muitas lembranças, disse, boas ou ruins. As duas coisas. Ana Clara se aproximou, segurou minha mão. A dela não estava mais fria como nos primeiros dias. Senhor João, posso contar um segredo? Claro. Estou com medo, mas também estou animada. É a primeira vez na vida que vou sair de Goiás. A primeira vez que vou viajar com alguém que me ama. A palavra me acertou como sempre acertava. Amor. Sim, era isso que sentia por ela. Um amor paternal, protetor, incondicional. Eu também estou animado, admiti, e apavorado. Rimos juntos, um riso baixinho para não acordar os fantasmas da casa. Ana Clara, disse, não importa o que aconteça, não importa onde formos, nós somos uma família agora. Entende? Entendo, pai. Na manhã seguinte, o delegado Pereira chegou cedo com um carro descaracterizado. Colocamos nossas duas malas pequenas no porta-malas e nos despedimos de Zeca, que nos prometeu mandar notícias sempre que possível. Cuidem-se, disse ele, abraçando Ana Clara como se fosse uma filha. E voltem logo, a terra fica triste sem seus donos. A viagem até o Mato Grosso do Sul levaria 2 dias, com uma parada em Campo Grande. O delegado havia organizado tudo. Documentos falsos, temporários, um roteiro que evitava as estradas principais, contatos que nos ajudariam se houvesse problemas. Quando saímos do portão da fazenda, olhei pelo retrovisor até a casa desaparecer na curva. Ana Clara segurou minha mão. Vai ficar tudo bem, disse. Como você pode ter tanta certeza? Porque agora temos um ao outro. A estrada se estendia à frente, desconhecida e cheia de possibilidades. Pela primeira vez em décadas, eu não sabia o que me esperava no dia seguinte. E, estranhamente, isso não me assustava. A metade da viagem transcorreu tranquila. Paramos para almoçar numa cidade pequena, onde ninguém nos conhecia e ninguém fez perguntas. Ana Clara ficou maravilhada com os lugares novos, as paisagens diferentes, as pessoas com sotaques distintos. Foi quando estávamos chegando a Campo Grande que as coisas se complicaram. O delegado estava dirigindo. Ana Clara cochilava no banco de trás. E eu observava o movimento crescente da cidade grande quando notei o carro preto nos seguindo.
Havia 3 carros de distância, mas mantinha a mesma velocidade que nós. Fazia as mesmas curvas. Delegado, disse baixinho para não acordar Ana Clara. Acho que estamos sendo seguidos. Ele olhou pelo retrovisor, franziu o senho. O Corolla preto? Esse mesmo. Vamos ver. Ele fez uma conversão inesperada à direita, entrando num bairro residencial. O Corolla fez a mesma conversão. Merda, murmurou o delegado. Como nos acharam? Ana Clara acordou com o balanço das curvas fechadas. O que está acontecendo? Nada grave, mentiu o delegado. Só uma mudança de rota. Mas ela percebeu a tensão no ar. Estão nos seguindo, não é? Não adiantava mentir. Sim, o medo voltou aos olhos dela, mas agora acompanhado de uma determinação que não estava lá antes. O que fazemos? Primeiro, tentamos despistar. O delegado acelerou, fez uma série de curvas em zigue-zague pelo bairro. O Corolla continuou atrás, às vezes se aproximando, às vezes se afastando. Não estão desistindo, disse. Vou para a delegacia. E se eles atirarem antes? Foi uma possibilidade que gelou meu sangue. Ana Clara segurou minha mão com força. O delegado ligou o rádio da polícia, pediu reforço. Mas estávamos num trecho da cidade onde o sinal não era muito bom e a comunicação ficou difícil. Foi quando o Corolla acelerou de vez. "Seguram aí!" gritou o delegado, pisando fundo no acelerador. O que se seguiu foi uma perseguição que parecia coisa de filme. Carros buzinando, pedestres se jogando nas calçadas, semáforos ignorados. O Corolla era mais potente que nosso carro e estava ganhando terreno. "Ali!" gritei, vendo a placa azul da delegacia de polícia 3 quarteirões à frente. A delegacia! Mas o Corolla não ia nos deixar chegar lá. Fez uma manobra arriscada, passou por nós pela direita e freou bruscamente na nossa frente, nos forçando a parar. 3 homens saíram do carro. Não eram os mesmos da fazenda, mas tinham a mesma cara de poucos amigos. Um deles apontou uma arma para nosso para-brisa. "Saiam do carro!" gritou. "Devagar!" O delegado pôs a mão na arma, mas era 3 contra 1, e eles já estavam com as armas na mão. "Calma", disse ele, "vamos sair." Foi quando Ana Clara fez algo que nenhum de nós esperava. Abriu a porta do carro e saiu correndo. "Ana Clara!" gritei. Ela correu em direção a um grupo de pessoas que estavam na calçada gritando: "Me ajudem! Eles querem me sequestrar!" Os homens hesitaram. Havia gente demais, movimento demais. Não podiam atirar no meio da rua sem causar um escândalo. Foi a hesitação que precisávamos. O delegado sacou a arma. Eu saí do carro pela porta oposta e começamos a gritar: "Polícia! Larguem as armas!" O tiroteio durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando terminou, 2 dos homens estavam no chão. Um havia fugido e o delegado estava ferido no braço. Ana Clara correu de volta para nós, o rosto pálido, mas determinado. "Estão bem?" perguntou. "Estamos", disse o delegado, fazendo pressão no ferimento. "Foi muito corajoso o que você fez." "Foi muito estúpido", corrigi, mas estava orgulhoso dela também. A polícia local chegou em poucos minutos. Ambulâncias, peritos, uma confusão que atraiu dezenas de curiosos. Os 2 homens feridos foram levados para o hospital sob escolta e nós fomos levados para a delegacia para prestar depoimento. Foi lá que descobrimos a verdade assustadora. O coronel Batista mobilizou tudo o que podia, explicou o delegado local, um homem corpulento chamado Silva. Tem gente dele em várias cidades, vigiando estradas, hotéis, rodoviárias. Ele quer muito essa moça. "Por quê?" perguntei. "Não faz sentido tanto esforço por uma pessoa." "Faz sim", disse Ana Clara, que havia ficado quieta até então. "Não é só por mim, é por todas as outras que podem falar por causa do meu exemplo." Ela tinha razão. Ana Clara havia se tornado um símbolo, uma prova de que era possível resistir ao coronel Batista. E símbolos eram perigosos para homens como ele. "O que fazemos agora?"
Perguntei. Mudança de planos, disse o delegado Silva. O Mato Grosso do Sul não é mais seguro. Vamos mandá-los para mais longe. Para onde? Santa Catarina. Tenho um contato lá, um colega que trabalha com proteção a testemunhas. Lugar seguro, identidades novas temporárias, proteção 24 horas. Ana Clara e eu nos olhamos. Santa Catarina era muito longe, quase outro país para nós que nunca havíamos saído de Goiás. Por quanto tempo? Perguntei. Até o julgamento, com sorte, alguns meses. Alguns meses. Parecia uma eternidade, mas olhando para Ana Clara, corajosa, determinada, disposta a enfrentar qualquer coisa para conquistar sua liberdade, soube que valia a pena. Está bem, disse. Vamos para Santa Catarina. Ana Clara sorriu e naquele sorriso vi algo que não estava lá antes. Não era mais apenas esperança, era certeza. Certeza de que íamos vencer, de que o futuro seria melhor, de que nossa família improvisada era forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Naquela noite, num hotel simples em Campo Grande, enquanto esperávamos os documentos novos ficarem prontos, Ana Clara e eu conversamos sobre o que nos esperava. Pai, disse ela, usando a palavra que agora saía naturalmente. Não tenho medo mais. Por quê? Porque aprendi uma coisa importante. Quando a gente tem alguém para proteger, fica mais forte. E quando a gente tem alguém que nos protege, fica mais corajosa. Olhei para minha filha, não de sangue, mas de coração, e soube que ela estava certa. Amanhã pegaríamos um ônibus para Santa Catarina. Não sabíamos o que nos esperava lá. Não sabíamos quanto tempo ficaria longe de casa. Mas sabíamos que juntos podíamos enfrentar qualquer coisa. E isso era mais que suficiente. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de janeiro, recebi a ligação que mudaria nossas vidas novamente. Senhor Santos, a voz do delegado Pereira chegava clara através da linha telefônica. Tenho boas notícias. Estava na cozinha da pequena casa que alugávamos em Florianópolis, preparando café para Ana Clara, que ainda dormia. A rotina matinal havia se tornado preciosa para mim. Esses momentos de paz, antes que o dia começasse, quando podia pensar em tudo que havíamos conquistado. Condenaram o coronel Batista? Perguntei, já sabendo a resposta pelo tom de satisfação na voz do delegado. 15 anos de prisão. Tráfico de pessoas, cárcere privado, formação de quadrilha, tentativa de homicídio. O juiz não deu moleza. Houve uma pausa. E, mais importante, toda a rede dele foi desmantelada. 23 pessoas presas, incluindo a tia da Ana Clara. Fechei os olhos, sentindo um alívio profundo percorrer meu corpo. 3 meses vivendo com a constante tensão de serem encontrados, 3 meses olhando por cima do ombro, 3 meses dormindo mal por causa dos pesadelos. E as outras moças? Perguntei. Todas seguras. Algumas voltaram para suas famílias, outras estão sendo acompanhadas por assistentes sociais. A Ana Clara foi fundamental para dar coragem a elas. Ana Clara apareceu na porta da cozinha, ainda de camisola, os cabelos desalinhados pelo sono. Nos últimos meses, ela havia engordado alguns quilos, ganhado cor no rosto, aprendido a sorrir sem medo. Via nela a jovem que deveria ter sido se a vida não tivesse sido tão cruel. É o delegado Pereira, sussurrei para ela. Seus olhos se arregalaram. Sentou-se ao meu lado, encostou o ouvido no telefone para ouvir a conversa. Delegado, disse, isso significa que podemos voltar para casa? Podem, mas não precisam se apressar. Vocês podem ficar aí o tempo que quiserem, até se sentirem seguros. Olhei para Ana Clara. Em seus olhos vi a mesma saudade que eu sentia. Saudade da terra vermelha, do cheiro das chuvas no cerrado, do canto das cigarras ao entardecer. Queremos voltar, disse ela. Queremos voltar para casa. 2 semanas depois, estávamos na estrada de volta a Goiás. Mas não éramos as mesmas pessoas que haviam partido 3 meses antes.
Ana Clara agora falava com mais confiança, ria com mais facilidade, caminhava com a cabeça erguida. E eu havia aprendido a viver novamente. Durante esses meses em Santa Catarina, descobrimos coisas sobre nós mesmos que nunca imagináramos. Ana Clara tinha talento para cozinhar, havia feito um curso numa escola técnica e sonhava em abrir um pequeno restaurante. Eu havia descoberto que gostava de trabalhar com madeira. Um vizinho marceneiro me ensinou o básico e descobri que tinha jeito para criar móveis. Pai, disse Ana Clara durante a viagem, e se montássemos um negócio juntos, eu cozinhando, o senhor fazendo as mesas e cadeiras? A ideia me animou. Por décadas, minha vida havia se resumido a plantar, colher, vender gado. Agora, pela primeira vez, estava pensando em algo novo, algo criativo. Podemos tentar, disse, depois que nos acertarmos na fazenda. Quando chegamos, encontramos Zeca nos esperando no portão com um sorriso largo no rosto queimado de sol. Pensei que tinham esquecido do caminho, disse, abraçando Ana Clara como se fosse um avô reencontrando a neta. Nunca esquecemos, respondeu ela. Como estão as coisas por aqui? Quietas, muito quietas. Zeca riu. Depois que prenderam o coronel e a turma dele, parece que a região toda respirou aliviada. Tem muita gente que tinha medo dele e agora pode falar. A fazenda estava impecável. Zeca havia cuidado de tudo como prometido. O gado estava gordo e saudável, a casa limpa e organizada. Até pequenos reparos haviam sido feitos. Mas o que mais me emocionou foi ver flores plantadas na varanda, flores que não estavam lá quando partimos. Pensei que vocês iam gostar, explicou Zeca, notando meu olhar. Uma casa com mulher precisa ter flores. Ana Clara se emocionou tanto que chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de alegria, de pertencimento. Aquela era sua casa agora, oficialmente, completamente. Naquela primeira noite de volta, sentamos na varanda como fazíamos antes, mas tudo estava diferente. Não havia mais medo, não havia mais tensão. Apenas paz, gratidão e a sensação de estar no lugar certo. Pai, disse Ana Clara, posso fazer uma pergunta? Sempre. O senhor se arrepende de ter me salvado naquela tarde? A pergunta me pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Por causa de tudo que passou, a violência, o medo, ter que deixar sua terra. Olhei para ela, minha filha do coração, que havia transformado minha vida de maneiras que eu nunca imaginara possíveis. Ana Clara, antes de encontrar você, eu estava morto por dentro. Respirava, comia, trabalhava, mas não vivia, não sentia, não sonhava. Peguei sua mão, como fazia sempre nos momentos importantes. Você me devolveu a vida. Me ensinou que ainda posso amar, ainda posso proteger alguém, ainda posso fazer diferença. E agora? O que vamos fazer agora? Era uma pergunta que eu vinha pensando durante toda a viagem de volta. Por décadas, minha vida havia sido previsível, sem surpresas, sem mudanças. Agora, aos 52 anos, com uma filha adotiva de 20 anos, tudo era possível. Vamos viver, disse. Vamos construir uma família, montar nosso negócio, ajudar outras pessoas se precisar. Vamos fazer tudo o que não fizemos antes. Os meses que se seguiram foram de reconstrução e descobertas. Ana Clara se matriculou num curso por correspondência para terminar os estudos, e eu comecei a transformar um dos galpões numa oficina de marcenaria. Nas tardes, depois da lida com o gado, ficávamos trabalhando juntos, ela preparando receitas novas, eu aprendendo técnicas de entalhe. Zeca virou praticamente um membro da família, aparecendo quase todos os dias para ajudar, conversar ou simplesmente compartilhar uma refeição. Era como se todos nós tivéssemos descoberto que a solidão não precisava ser uma escolha obrigatória. Foi num desses almoços, 4 meses depois da nossa volta, que Ana Clara fez o anúncio que mudaria tudo novamente. Pai, seu Zeca, disse ela, o rosto corado de emoção.
preciso contar uma coisa para vocês. Paramos de comer, olhamos para ela com atenção. Havia algo diferente no seu jeito, uma alegria contida que não conseguia esconder. Vocês conhecem o Marcos, né? O rapaz que trabalha na loja de materiais de construção na cidade? Conhecíamos. Um jovem sério, trabalhador, filho de uma família respeitada. Havia aparecido algumas vezes na fazenda para entregar materiais para a oficina e sempre tratava Ana Clara com um respeito que me impressionava. Conhecemos, disse Zeca com um sorriso maroto. E daí, ele me pediu em namoro. O silêncio que se seguiu durou alguns segundos. Então, Zeca estourou numa gargalhada. Era sobre tempo. O menino estava tão nervoso nas últimas vezes que veio aqui que mal conseguia falar direito. Olhei para Ana Clara, tentando processar a informação. Minha filha, apaixonada. Era natural, era esperado, mas ainda assim me pegou desprevenido. E o que você respondeu? Perguntei. Disse que precisava falar com meu pai primeiro. Pai. A palavra ainda me emocionava sempre que ela dizia. Ana Clara, disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você tem 20 anos, é maior de idade, pode tomar suas próprias decisões. Não precisa da minha permissão. Preciso sim, disse ela, com aquela teimosia doce que eu havia aprendido a amar. O senhor é meu pai. Sua opinião é a mais importante para mim. Levantei-me da mesa, caminhei até a janela que dava vista para o pasto. Lá fora, as vacas pastavam tranquilas, o sol pintava o cerrado de dourado, tudo estava exatamente como deveria estar. Ana Clara se aproximou, ficou ao meu lado. Pai, está chateado? Não estou chateado. Procurei a palavra certa. Orgulhoso e um pouco assustado. Assustado por quê? Porque você está crescendo. Está virando uma mulher independente, forte. Em breve não vai mais precisar de mim. Ana Clara riu, me abraçou pelos ombros. Pai, uma filha sempre precisa do pai. Não para protegê-la de tudo, mas para estar lá quando ela precisar. Para dar conselhos, para comemorar as alegrias, para dividir as tristezas. E o Marcos? Você gosta mesmo dele? Gosto. Ele é gentil, trabalhador, me respeita. E mais importante, ele não tem medo da minha história. Sabe de tudo que aconteceu e diz que isso só faz ele me admirar mais. Era tudo que um pai podia querer para uma filha. Então você tem minha bênção, disse, mas com uma condição. E qual? Que ele venha jantar aqui domingo que vem. Quero conversar com ele direito. O sorriso que Ana Clara me deu foi radiante. Ele já está morrendo de medo de conversar com o Senhor. Riu. Ótimo. Um pouco de medo faz bem para os namorados. Zeca gargalhou da mesa. João, você vai assustar o rapaz. É exatamente a intenção. Naquele domingo, Marcos chegou pontualmente às 6 da tarde, vestindo uma camisa social nova, cabelo penteado com capricho, carregando flores para Ana Clara e uma garrafa de guaraná para acompanhar o jantar. Estava visivelmente nervoso, mas tentava disfarçar. Durante o jantar, Ana Clara havia se superado, preparando frango assado com farofa e um doce de leite caseiro. Conversei com o rapaz sobre seus planos, seus valores, suas intenções com minha filha. Era um jovem sério, de boa família, com objetivos claros na vida. Mais importante, olhava para Ana Clara como se ela fosse um tesouro. Senhor Santos, disse ele quando estávamos sozinhos na varanda depois do jantar. Sei que a Ana Clara passou por coisas muito difíceis. Quero que saiba que isso não muda nada para mim. Se algum dia ela quiser ser minha esposa, prometo que vou protegê-la e respeitá-la sempre. Marcos, disse, você parece um bom rapaz, mas precisa entender uma coisa. Ana Clara não é uma moça qualquer. Ela é uma sobrevivente, uma lutadora. Passou por coisas que marcariam qualquer pessoa para sempre. E mesmo assim, manteve a doçura, a generosidade, a capacidade de amar. Eu sei, senhor. Se um dia você machucá-la, vai ter que responder a mim, entendeu?
Entendi, senhor, e prometo que isso nunca vai acontecer. Olhei nos olhos do rapaz e vi sinceridade ali. Não era apenas paixão juvenil, havia respeito, admiração, um amor verdadeiro. Então você tem minha bênção. O namoro deles floresceu como flor no cerrado depois das primeiras chuvas. Marcos aparecia na fazenda quase todos os dias, às vezes para ajudar na oficina, às vezes apenas para passar tempo com Ana Clara. Era respeitoso, trabalhador e genuinamente se importava com ela. Eu que havia passado décadas acreditando que o amor era apenas fonte de sofrimento, estava reaprendendo a acreditar na possibilidade de finais felizes. Um ano depois, numa tarde de setembro, Ana Clara veio conversar comigo na oficina. Eu estava trabalhando numa mesa de jantar. Havia descoberto que tinha real talento para marcenaria e já tinha alguns clientes na região. Pai, disse ela, sentando-se numa pilha de madeira, preciso conversar com o senhor. Larguei a plana, me concentrei nela. Havia algo diferente no seu jeito, uma solenidade que não era comum. O que foi? O Marcos me pediu em casamento. Parei de respirar por um segundo. Sabia que ia acontecer cedo ou tarde, mas ainda assim me pegou desprevenido. E eu disse que sim. Sentei-me na bancada de trabalho, tentando processar a informação. Minha filha ia se casar. Em poucos anos, havia passado de uma jovem jogada no lixo para uma mulher apaixonada, pronta para construir sua própria família. Pai, está bem? Estou, disse, e percebi que era verdade. Estou muito bem e muito orgulhoso. Ana Clara se aproximou, me abraçou. O senhor sabe que nada vai mudar entre nós, né? O senhor vai continuar sendo meu pai. Esta vai continuar sendo minha casa também. Eu sei. E você vai me dar a bênção? Já dei, no domingo que ele veio jantar aqui pela primeira vez. Então está decidido. Vamos nos casar em março na igreja da cidade. Uma cerimônia simples, só família e amigos próximos. E eu vou estar lá na primeira fila chorando como um bebê, disse, fazendo-a rir. O casamento foi exatamente como Ana Clara havia sonhado. Simples, bonito, cheio de amor. Ela usou um vestido branco que nós mesmos escolhemos na cidade. Eu usei o terno que havia comprado especialmente para a ocasião. E Zeca foi o padrinho oficiosa. Quando o padre perguntou quem entregava a noiva, levantei-me da cadeira e disse, com a voz embargada, eu, João Santos, entrego minha filha Ana Clara com muito orgulho e muita alegria. A igreja inteira se emocionou. Muitas pessoas ali sabiam nossa história, sabiam como havíamos chegado até aquele momento. Na festa, que foi na própria fazenda, dancei a primeira música com Ana Clara. Era uma valsa simples, que ela havia me ensinado nos últimos meses. Obrigada, pai, sussurrou ela enquanto dançávamos. Pelo quê? Por ter me salvado, por ter me amado, por ter me dado uma família. Obrigado você, respondi, por ter me salvado também, porque era isso que havia acontecido. Nós tínhamos salvado um ao outro. Marcos e Ana Clara se mudaram para uma casa pequena na cidade, mas continuaram aparecendo na fazenda quase todos os dias. Ele trabalhava comigo na oficina nas horas vagas. Ela cuidava da parte administrativa do pequeno negócio que havíamos montado. Em pouco tempo, nossa marcenaria artesanal ganhou fama na região. As peças que eu fazia, temperadas com anos de solidão transformada em arte, tocavam as pessoas de uma maneira especial, e as refeições que Ana Clara preparava para os clientes que visitavam a oficina se tornaram lendárias. Foi assim que 2 anos após o casamento, recebemos uma proposta inesperada. Um programa de televisão quer fazer uma reportagem sobre vocês, disse o jornalista da cidade, que havia se tornado amigo da família. A história de vocês é inspiradora. Um fazendeiro solitário que salvou uma jovem em perigo, como ela transformou a vida dele, como juntos construíram uma nova vida. Não sei, hesitei. Não gostamos muito de exposição. Pensem nisso, insistiu ele. A história de vocês pode inspirar outras pessoas.
Mostrar que sempre é possível recomeçar, que os encontros mais inesperados podem mudar tudo. Ana Clara, agora com 24 anos, mãe de um bebê de 6 meses que havíamos chamado de João, em minha homenagem, pensou por alguns dias antes de decidir. "Pai", disse ela numa tarde, enquanto eu brincava com meu neto no colo, "acho que devemos aceitar." Por quê? Porque talvez nossa história possa ajudar outras pessoas. Outras mulheres em situação parecida com a que eu estava. Outros homens sozinhos como o Senhor estava. Ela tinha razão. Se nossa jornada pudesse inspirar mesmo uma pessoa a não desistir, a acreditar que sempre há esperança, valeria a pena a exposição. A reportagem foi ao ar numa noite de sábado, no programa nacional. Contamos nossa história sem omitir os momentos difíceis, mas enfatizando a transformação, a cura, o amor que havia nascido do encontro mais improvável. As repercussões foram além do que imaginávamos. Centenas de cartas chegaram, pessoas contando suas próprias histórias de superação, agradecendo por termos mostrado que é possível recomeçar. Mas a carta que mais me emocionou foi de uma mulher de Brasília. "Senhor João, sou assistente social e trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade. Depois de ver a reportagem sobre vocês, 3 das minhas assistidas encontraram coragem para denunciar os abusos que sofriam. Elas disseram que se a Ana Clara conseguiu, elas também podem conseguir. Obrigada por terem compartilhado sua história." Naquela noite, sentado na varanda com Ana Clara, Marcos e o pequeno João no colo, entendi completamente o que havia acontecido em nossas vidas. "Sabe o que eu descobri?" disse para Ana Clara. "O que, pai?" "Descobri que não salvei você naquela tarde. Nós nos salvamos mutuamente." "Como assim?" "Você me ensinou que a solidão é uma escolha, não uma condenação. Que é possível abrir o coração novamente mesmo depois de muito sofrimento. Que o amor, seja paternal, seja filial, pode curar qualquer ferida." Ana Clara sorriu, aquele sorriso que havia aprendido a dar livremente depois de tanto tempo guardado. "E o Senhor me ensinou que eu tenho valor, que mereço ser amada, que posso construir uma vida boa apesar de tudo que passei." Olhei para o horizonte, onde o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa. O mesmo horizonte que contemplara sozinho por tantos anos, agora compartilhado com uma família que o destino havia me dado. "Pai", disse Ana Clara, "posso fazer mais uma pergunta?" "Sempre." "Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?" Pensei por um longo momento. As dores, os medos, a perseguição, os momentos de desespero, tudo havia sido necessário para chegarmos até ali. "Não mudaria nada", disse, "porque tudo nos trouxe até aqui, até esta família, até esta paz, até esta felicidade." O pequeno João balbuciou alguma coisa no meu colo, tentando pegar uma borboleta que passava. Ana Clara riu, Marcos sorriu e eu senti meu coração se encher de uma gratidão profunda. Anos depois, quando o pequeno João já estava na escola e Ana Clara grávida do segundo filho, encontrei numa gaveta antiga o bilhete que Maria havia deixado quando se foi. Palavras de uma mulher que achava que não valia nada, que não merecia ser amada. Chorei lendo aquelas palavras, mas não eram mais lágrimas de dor. Eram lágrimas de compreensão, de perdão para ela e para mim. Porque finalmente havia entendido a lição que a vida queria me ensinar. Às vezes, é nos momentos de maior desespero que encontramos nossa salvação. Às vezes, é no lixo da vida que descobrimos nossos maiores tesouros. E às vezes, salvar alguém é a única maneira de nos salvarmos. Na nossa pequena cidade, nossa história virou lenda. Não a lenda romântica dos contos de fada, mas a lenda real de 2 pessoas que se recusaram a desistir, que encontraram uma na outra a família que precisavam, que transformaram dor em amor e desespero em esperança. Ana Clara agora dá palestras em escolas, conta nossa história para jovens que precisam acreditar que sempre é possível recomeçar.
Eu continuo na oficina, criando móveis que carregam em cada entalhe um pouco da nossa jornada. E toda tarde, quando o sol se põe no horizonte do cerrado, nos reunimos na varanda. Eu, Ana Clara, Marcos, os netos que foram chegando e sempre Zeca, que se tornou o avô que todos precisavam. Olhando para essa família que construímos com tanto amor, entendo que aquela tarde de outubro, quando encontrei uma jovem jogada no lixo, não foi acaso, foi destino. O destino que havia guardado para mim, depois de tantos anos de solidão, a mais preciosa das descobertas, que nunca é tarde para amar novamente, nunca é tarde para recomeçar, e que às vezes os melhores encontros acontecem quando menos esperamos. Hoje, quando alguém me pergunta qual o segredo da felicidade, eu respondo: esteja pronto para salvar alguém, porque talvez essa pessoa seja quem vai salvá-lo também. E se você encontrar alguém jogado no lixo da vida, como se não prestasse para nada, lembre-se, pode ser ali que está escondido o seu maior tesouro.